Paz do Senhor para meus queridos e amados irmãos. Vou fazer esse vídeo para você. Desde já eu quero mandar um abraço para todos os canais aí, para todos aí vocês que é inscrito no canal. Eu vou ler a palavra de Deus aqui, que se encontra aqui em Hebreus. Eu vou ler o capítulo todo, porque a gente tem que provar a Deus, né? Provar que nós somos fiéis a Deus mesmo e somos crentes pelo sangue de Jesus e pela misericórdia de Deus. Aí eu vou ler o capítulo e depois vou falar logo, né? Porque eu tive um sonho, é o adversário, para você ver como o adversário é, né? Perguntando se eu era crente. Eu disse: sou crente, pela misericórdia de Deus sou crente. E levantei-me hoje, fui orar ao nosso Deus e depois fui fazer um vídeo, né? Fui ler o capítulo aqui em Hebreus, fui fazer um vídeo, mas já começou, meus queridos e amados irmãos, o problema, o adversário começou a inquietar, né? Mas eu tenho um Deus forte e poderoso. Quando eu fiz o vídeo, aí já começou aí, apagou. E mais problema ia acontecendo, porque eu ia terminar o vídeo e ia para a igreja. Mas pela misericórdia de Deus, eu não perdi a fé e fui para a igreja, para a escola bíblica dominical. Estou aqui, vou fazer esse vídeo para vocês e dizer que o adversário foi caído por terra. A vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso que eu vou ler o capítulo 11 agora para meus queridos e amados irmãos, esse vídeo para vocês. Depois eu vou ler uma passagem que tem ali na revista, né? Que diz assim aí, 11: a natureza da fé e exemplo da fé tirada do Velho Testamento. A natureza da fé e exemplos da fé tirada do Velho Testamento. Que diz assim, ó, o capítulo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Tá vendo? Versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho. É pela fé, tudo é pela fé que a gente tem em Deus, né? Eu tenho uma fé que eu disse que sou crente em nome de Jesus pela misericórdia de Deus. Aí vamos ler aqui o capítulo, esse é o capítulo 4. Alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Versículo 5: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua translação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 8: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vou ler de novo vocês.
Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém? Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Mas foi pela fé, né? Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhes tinha prometido. Versículo 12. Pela fé que também de um é esse já amortecido, desceram tanto em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Versículo 13. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abençoando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrinos na terra. Versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostra que buscam uma pátria. Versículo 15. E se, na verdade, se lembrar-se daquela donde havia saído, teria oportunidade de tornar. Versículo 16. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito em Isaque, será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos os ressuscitar. Versículo 19. E daí também figura, ele o recobrou. Versículo 20. Pela fé, Isaque obedeceu a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos
dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tudo está aqui na Bíblia, queridos e amados irmãos, estou lendo para vocês. Versículo 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olha, que palavra maravilhosa, né? Olha, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Versículo 26. Tendo por maiores riqueza os vitupérios de Cristo, de que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentados, os egípcios se afogaram. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. 7 dias. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Versículo 32. E que mais direi? Farta-lhe-me o tempo contado de Gedeão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté e de Davi, e de Samuel, dos profetas. Glórias a Deus. Versículo 33. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Pela fé, tá vendo que a fé é o firme fundamento? Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem
uma melhor ressurreição. Glórias a Deus. E outros experimentaram escárnio e açoite e até cadeia de prisões. Versículo 37. Foram apredejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e morte, e pelas covas e cavernas da terra. Versículo 39. E todo este, tendo tido testemunho, pela fé não alcançaram a promessa. Versículo 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado, tá vendo? Prevendo Deus, né? Provendo Deus alguma coisa melhor para ele, né? A nosso respeito, né? Para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. A aperfeiçoação vem de Deus, né, meu queridos e amados irmãos? Então, como eu falei, estou lendo aqui a palavra porque é muito importante aqui, de versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando ele preparou a sua família, a família é essa, a família de Noé. Somos nós, né? Que fomos salvos, porque ele cria em Deus, que o mundo ia se acabar em água. Ele fez a arca e nós estamos aqui para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Aqui, meus queridos e amados irmãos, foi como eu falei. O inimigo, o adversário das nossas almas, das nossas vidas, é problemático, viu? Porque aqui, na lição de hoje, como vencer as oposições e a obra de Deus. Nós vemos que nós confiamos em Deus, que diz assim, ó, para finalizar o vídeo para vocês aí, eu vou ler aqui na lição que foi hoje na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos, né? Vou ler aqui. Quando o crente é tentado e se comparar como inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel, quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvido à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor é conosco, não os não temais, né? O Senhor é conosco, não temais. Aí que diz aqui também, aqui no
na lição. Nós temos aqui, ó. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espirituais. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Tá vendo? Ele ataca, né? Desde que Lucifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e de sua obra. Amém? Está vendo como é, né? Que ele caiu do céu e está sendo o adversário. Por isso, meus queridos amados irmãos, vamos sonhar e vamos orar. Que Deus vai responder a sua oração, porque o sonho que eu tive hoje foi uma voz perguntando se eu era crente. Eu disse, sou crente. Aí quando eu me levantei, fui orar, né? Aí já começou o inimigo fazer coisa mal para mim perder a fé, não ir para a igreja, aparecer problema, um problema de lá, um problema de cá. Mas eu disse em nome de Jesus, estava no meu coração para ir para a igreja, que tudo isso ia passar. Eu estou aqui gravando esse vídeo para você, meus queridos e amados irmãos. E se inscreva lá no canal e dê seu joinha. Amém? Deus que abençoe a todos. E vamos examinar as escrituras e orar e vigiar, porque a luta é grande. Aqueles que pregam a palavra de Deus e meditam na palavra de Deus, né? Como nós. Aí o adversário é expulso. Mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso e a vitória é nossa no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus que abençoe a todos.